Olá a todos, hoje estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, cujo tema é Pectinicultura, cultivo de vieiras. A equipe é composta por Evelyn Oliveira, Sabrina Miranda e por mim, Daniele Margalho. Aqui é um conceito de pectinicultura. Termos ou técnico aplicado à criação, fase experimental em confinamento do sistema de lanternas de bivalves nativos, popularmente conhecido como vieiras, pertencente à espécie N. nodosus, iniciada no ano de 1998 no estado de Santa Catarina. Aqui são os tópicos que serão abordados no referente trabalho: introdução ao cultivo, biologia das principais espécies, sistemas de criação e suas etapas, manejo produtivo, instalações, equipamentos e materiais, manejo alimentar, manejo sanitário e fatores ambientais, questões legais e ambientais, fatores econômicos, curiosidades e conclusão. A vieira teve sua origem na Ásia, mais especificamente na China. Dentre os países do mundo, os três principais produtores são a China, o Japão e o Chile. A China representa 78% de cultivo do pectinídeo do mundo. O Brasil contribui apenas com 1 tonelada da produção. Atualmente, o cultivo em laboratório vem sendo mais utilizado, pois há poucas sementes desses moluscos nos mares brasileiros e uma captura para fins comerciais acabariam com a presença das vieiras no país. O Brasil possui 2 laboratórios que fornecem sementes, em Santa Catarina e em Angra dos Reis. No grupo dos moluscos bivalves, a vieira possui maior valor econômico. O crescimento do setor no Brasil e em Santa Catarina é uma atividade bem desenvolvida e de grande importância socioeconômica, sendo o segundo maior produtor da América Latina. O seu valor comercial é em torno de R$ 30 a dúzia, que é repassada para restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que esse valor pode variar bastante, e o seu valor é bem alto. No Brasil são encontrados 9 gêneros e 17 espécies. As principais espécies, dentre elas, a que é mais cultivada em Santa Catarina é a N. nodosus. Aqui é a classificação, cujo nós podemos observar o reino, o filo, a classe, a ordem e a família, e o gênero e a espécie, que é N. nodosus. As vieiras são moluscos bivalves das famílias do pectinídeos, com uma valva vermelha e a outra branca. Mais adiante, vamos observar que quando nós estamos falando dessa valva, que é a seção feminina e a seção masculina, mas vamos ver mais adiante detalhadamente. Eles são organismos bentônicos. Eles vivem no fundo do mar, ficam nadando. Aqui nós vamos ver a sua distribuição geográfica. No Brasil, a presença das vieiras estão em Santa Catarina, Rio de Janeiro e no Espírito Santo, sendo que no Espírito Santo a demanda não é tanto quanto no Rio e Santa Catarina. As vieiras apresentam 2 métodos de cultivo: o cultivo suspenso e o cultivo de fundo. Dentre esses 2 cultivos, o mais utilizado é o cultivo suspenso, por se tratar de ser mais eficiente, e as vieiras eles têm melhores acesso ao alimento e uma facilidade na manutenção, como nós podemos ver na imagem 2, do Lago das Estacas. E também esse sistema afasta as vieiras dos predadores. Durante o cultivo, é importante observar a densidade. A densidade inicial é de 100 sementes por andar e a profundidade varia de 2 a 12 metros. Durante o cultivo, na medida que elas crescem, diminui a densidade. Aí entramos para o quê? Para a fase intermediária, que é a fase do engorda. E as lanternas com malha de 1,5 cm. Atingindo 3 centímetros, como nós podemos observar, que é utilizado o paquímetro para fazer as medições, elas passam para a lanterna definitiva, cuja malha é de 2,5 centímetros, onde ficam até atingirem o tamanho comercial.
A densidade recomendada de ocupação de cada andar das lanternas é cerca de 50% da superfície. E nessa mudança de lanterna é muito importante o manejo das mesmas, para que elas não fiquem expostas, estejam sempre em ambiente com água, como a gente pode ver aqui, os dois trabalhadores manuseando, tendo todo o cuidado para poder fazer essa mudança dessa fase inicial para a fase intermediária, até atingir o tamanho comercial. O manejo produtivo tem como base a obtenção de sementes. Ela pode ser obtida por meio da captação natural ou produzida em laboratório. A captação natural só é viabilizada quando há uma grande população reprodutiva liberando gametas de maneira massiva e síncrona, o que não acontece nas vieiras aqui no Brasil, inviabilizando essa captação aqui. Por isso, a forma predominante para produzir as sementes é em laboratório, sendo os motivos do alto valor desse molusco aqui, pois essa produção necessita de uma mão de obra especializada, logística de transporte, produção de fitoplâncton e outras necessidades. Aqui nós temos uma ilustração desse processo de obtenção de sementes em laboratório. Nesse passo, os reprodutores são coletados no mar e levados até o laboratório. Depois é feita a limpeza com o mínimo impacto possível nesses animais e eles são colocados em recipientes com abundância de fitoplânctons para um bom acondicionamento gonódico que dura em torno de 2 a 3 semanas. Após esse período, esses animais são expostos a um aumento gradual de temperatura, com água marinha filtrada e esterilizada, com luz ultravioleta, pois as larvas são extremamente sensíveis e suscetíveis à mortalidade causada por contaminação bacteriana. Esse processo de aumento gradual de temperatura induz as vieiras a desovarem e expelirem os seus gametas. Durante essa liberação, deve-se observar a coloração da mancha expelida, pois a mancha branca ela é composta pelos espermatozoides e a mancha vermelha alaranjada é composta pelos ovócitos. Então, cada um deve ser colocado em recipientes diferentes para separar os gametas femininos dos masculinos. Mas cuidado, porque esses animais são hermafroditas. Então, logo após de liberarem o espermatozoide, eles irão começar a liberar ovócitos ou vice-versa, e novamente terão que ser separados. Somente após os dois gametas estarem separados em um novo recipiente, com água devidamente tratada, eles são unidos para ocorrer a fertilização, e 24 horas depois, as larvas já estão formadas. Depois de um período de 15 a 20 dias, as larvas são chamadas de pedivélgias, onde são trocadas de tanques de larvicultura para os tanques de assentamento, onde são colocados coletores ou telas de monofilamentos, como está aqui no exemplo, para esses animais se fixarem. Após algumas semanas, esses coletores são colocados em bolsas de nylon e são levados até os berçários que já ficam no mar. Eles são cultivados até atingirem 7 a 10 milímetros de tamanho e avançarem para as outras etapas de desenvolvimento. Essas são sementes de vieiras, que são o produto final daquele processo que eu acabei de explicar. E aqui é mais uma exemplificação de onde saem os espermatozoides e os ovócitos, onde a parte branca da gônada é responsável pela porção masculina e a parte alaranjada é responsável pela porção feminina. E tudo aqui é a gônada. Aqui são alguns principais equipamentos e materiais que são utilizados no cultivo de vieiras. Aqui temos a tela de monofilamento, tanques de água, sacos de nylon, lâmpadas ultravioletas e aqui os diferentes tipos de lanterna, como a lanterna comum, lanternas com caixas plásticas e assim por diante. Aqui tem um esquema que foi elaborado para exemplificar como as vieiras, as lanternas de vieiras ficam dispostas já no mar. Então, elas são colocadas, amarradas em uma corda, que são seguradas pelas boias, né? E essas boias estão presas a um bloco de concreto no fundo do mar. Basicamente, as vieiras se alimentam de microalgas. Elas são animais filtradores e os fitoplâncton
Vivem flutuando na água e elas capturam eles e digerem os nutrientes de interesse e excretam os resíduos. Os fitoplânctons são organismos fotossintetizantes e por isso seu cultivo deve ser propiciado com incidência de iluminação e oxigenação na água. A principal espécie comercializada no Brasil é a N. nodossus. Ela necessita de um manejo com fatores ambientais específicos, como cultivo em mar aberto, profundo, baixos níveis de matéria inorgânica, pois ela vai se alimentar desse material em suspensão na água, temperatura abaixo de 25 graus e outros. As lanternas devem ser manejadas de maneira correta para se evitar problemas de poluição, contaminação e mortalidade. Em vista disso, elas devem ser trocadas mensalmente e lavadas com jatos de alta pressão. Essa troca deve ser cautelosamente para que não haja grandes impactos nas vieiras e nem muito tempo de exposição ao ar e às elevadas temperaturas. Aqui estão os principais predadores das vieiras, como o caranguejo jaiba, que na sua fase mais precoce consegue entrar nas lanternas e se desenvolver até conseguir comer as vieiras. Desse mesmo modo acontece com os caramujos, camarões e alguns tipos de peixe. Alguns cuidados no cultivo podem evitar problemas sanitários, como respeitar o período de interdição em regiões de maré vermelha, pois as vieiras se alimentam de micotoxinas que, quando ingeridas pelos humanos, podem causar diarreia e outros distúrbios gastrointestinais. Verificar também a qualidade microbiológica da água e, se possível, exigir a certificação dessa qualidade, limpar as conchas corretamente para retirar todas as incrustações e as faunas associadas, como as cracas. Bom, para a legalização do cultivo. Antes de iniciar o cultivo, o maricultor deve procurar os órgãos governamentais para a legalização do cultivo. Primeiro vem o Ministério da Pesca e Aquicultura, que é o MAPA, que vai fornecer o registro de aquicultor. Depois, a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, que é responsável pela cessão de uso da área marinha. E depois o Ministério da Marinha, Delegacia da Capitania dos Portos, que fornece o parecer sobre a localização da área do cultivo em relação às questões de tráfego, de embarcações, questão de navegação, além de orientar o procedimento de sinalização da estrutura do cultivo na área que vai ser liberada. E tem os órgãos ambientais federal e estadual. Eles vão fornecer as licenças ambientais para a instalação e operação dos cultivos. Tem a licença ambiental prévia, que é o IBAMA que fornece, a licença ambiental de instalação e a licença ambiental de operação, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Para a licença ambiental estadual, é preciso primeiro caracterizar o tipo do cultivo do maricultor. São 3 tipos. Tem a dispensa de licença ambiental, que é DLA, que são cultivos que ocupam uma área de até 4 hectares. E a licença ambiental simplificada, que é a LAS, que são cultivos com área de 4 a 50 hectares. E licença ordinária, que é LO, acima de 50 hectares. Aí vai lá na Secretaria de Meio Ambiente e o primeiro passo vai ser protocolar uma carta consulta. Aí depois de tudo isso, o maricultor pode começar o cultivo. Sobre os fatores econômicos, eu vou destacar uma tese de doutorado que eu achei que caracteriza bem essa parte econômica, que dá para entender bem como funciona. O título da tese é Análise Tecnológica e Socioeconômica do Cultivo de Moluscos Bivalves em Sistema Familiar na Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O autor é Fernando Vitor de Abreu. Esse trabalho dele, ele vai avaliar 3 sistemas, o A, B e o C, para saber qual deles é o mais viável economicamente. E no caso aqui eu vou destacar o sistema B, que é com 6 longlines, e a produção não é só de vieiras, não achei algo que falasse só das vieiras. A produção dele é com vieiras e mexilhão, então essa parte econômica vai ser os 2 juntos. Tem algumas partes que ele destaca só as vieiras, mas aqui que eu vou apresentar é os 2 juntos. Temos os ativos fixos,
que ele demonstra que os ativos fixos são formados pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades. Ou seja, todo o capital que uma empresa possui em forma de bens, que normalmente são utilizados como tal, não para gerar mais dinheiro. Aqui ele fez um investimento inicial de 55.241 nesse sistema B. E como podemos ver aqui nessa tabela, mostra todos os itens que foram necessários para esse investimento inicial. E tudo deu esse valor. Aqui temos as despesas operacionais, que foi a mão de obra, insumos, materiais de manejo, manutenção, equipamentos de produção ao longo do ano, impostos sobre os produtos comercializados e a contribuição de seguridade social. Então, essas despesas são todos os gastos indispensáveis para o funcionamento da empresa, do cultivo no caso. São considerados despesas operacionais. Eles costumam ser previstos e tem como objetivo final manter o bom funcionamento do negócio. Essas despesas estão relacionadas à produção da empresa. Aliás, não estão relacionadas à produção da empresa, mas sim tudo aquilo que é necessário para manter, como o salário dos funcionários, seus encargos, impostos, gastos de luz, gasto com aluguel, com luz, com água, internet, tudo isso. E aqui ele fez essa tabela para demonstrar isso no sistema B, que tem as 6 long lines com as vieiras e os mexilhões, como eu já falei. E ele demonstra todos esses valores, as despesas operacionais. E que, no geral, deu esse valor, incluindo os impostos também. Deu 35.318. Aqui temos a receita bruta, que, no caso aqui, vamos destacar o sistema B. A receita bruta dele deu 50.850. Essa receita bruta, ela refere-se, no caso, ao valor da venda de produtos e mercadoria em determinado período contábil. Como mostra no título, a produção e receita bruta por ano de mexilhões e vieiras, produzidos no sistema B, no caso. Então, trata-se do faturamento deles. E é importante porque mostra o quanto de dinheiro está entrando no negócio. Aqui ele não destacou no trabalho a receita líquida, mas dava para fazer com esses valores que já tem a receita líquida. E a receita líquida, no caso, vai ajudar o empresário a, efetivamente no caso, a entender o quanto de dinheiro a empresa está ganhando também. Já que se trata do resultado da receita bruta, após a dedução dos impostos. Isso inclui também das devoluções, dos descontos, tudo isso. Temos também os indicadores de viabilidade econômica. É importante também para entender o negócio. E ele fez essa tabela, no caso, com os valores, com o valor presente líquido, que é o VPL, taxa interna de retorno, TIR, relação benefício-custo, e período de retorno capital simples, econômico. Tudo isso é importante, esses índices, para saber esses indicadores de viabilidade. E ele fez, no caso, a partir do fluxo de caixa que foram calculados, os indicadores. Esses indicadores são utilizados para embasar as decisões em relação a investir ou não em uma ideia de negócio, no caso. E é por meio desses indicadores que se consegue reduzir os riscos de perder o dinheiro, o tempo, esforço em algo que terá pouco ou nenhum retorno. Então, é importante saber dos indicadores de viabilidade econômica. Bom, aqui nós temos algumas curiosidades sobre as vieiras. Eu não sei se todo mundo sabe, mas as vieiras, no caso, são os únicos moluscos bivalves migratórios. Elas possuem um músculo adutor grande muito forte, responsável por abrir e fechar as conchas. E é dessa forma que elas conseguem se movimentar de um lugar para o outro através da propulsão, que é tipo uns pulinhos que ela faz, que ela dá. Igual mostra nesse vídeo aqui.
Bom, então, como vimos, né, no decorrer dessa apresentação, que falou dos aspectos de reprodução, de crescimento, legislação, valores econômicos e etc., em relação ao cultivo das vieiras. Então, cultivar vieiras não é tão simples, mas pode ser rentável, como vimos naqueles valores econômicos lá. Então, para ter sucesso, né, o maricultor ele precisa planejar todas as atividades do cultivo, desde a obtenção de sementes, cuidados de manutenção, até a comercialização, a organização, que é dispor essas atividades de forma ordenada, né, ao longo do ano, ter o controle também, que é o acompanhamento da produção, fazer a avaliação, que é a verificação da qualidade do seu cultivo. Então, seguindo todos esses passos, esse maricultor vai ter um bom rendimento, uma boa lucratividade com o cultivo das vieiras. Bom, é isso e obrigada pela atenção.